Olá, nesse nosso encontro nós vamos falar sobre estranha moral. Aliás, estranha moral, antes de começar a falar sobre estranha moral, uma coisa que a gente sempre fala, e isso é uma coisa que todo mundo concorda, porque para você estudar a doutrina espírita, principalmente o Pentateuco, os livros complementares ao Pentateuco, é muito importante, a gente sempre fala isso, né? E é óbvio, é muito importante a presença de um dicionário. Porque algumas palavras já estão em desuso. Algumas palavras eram muito utilizadas na época e hoje não são mais, então a gente não entende muito bem o significado e às vezes a gente fala assim, eu conheço essa palavra, ela já foi usada, mas será que a gente entende realmente o significado daquela palavra? E mesmo que o significado da palavra ela não seja o significado exato do contexto, né? Naquele texto, mas é importante que a gente entenda isso. Só que quando nós falamos de estudar o Pentateuco nada mais é do que uma interpretação mais raciocinada, uma interpretação científica muitas vezes, né? Uma interpretação mais real do ensinamento de nosso Mestre Jesus. Como assim? Porque essa interpretação, as mensagens dos Espíritos levam em consideração o momento histórico, quer dizer, quando nosso Mestre Jesus esteve aqui. O momento social, a comunicação como era, a língua naquela época, os significados, tudo isso é muito importante. Caso contrário, esse estudo, a estranha moral, é algo que nós deveríamos retirar do Evangelho. Por quê? Porque não faz sentido. Vejam, vamos lá. Quando a gente entra aqui no caso do nosso Evangelho, é a página 337. Então, a gente está aqui no capítulo 23. E aí nós vamos lá no item 1. Logo na primeira parte, o primeiro bloco é odiar os pais, que faz referência a Lucas 14, 25, 26, 27, enfim. Como assim, odiar os pais? Vamos entender. Deixa eu só dar um passo atrás para ler um trechinho aqui, que é uma observação que Kardec faz a respeito do que nós estamos nesse momento falando. Vejam, Kardec coloca o seguinte: a língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, o que no Gênesis designa as fases da criação, servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Um período qualquer e a revolução diurna. Já são duas coisas que, dependendo do contexto, são bem distintas. Daí, mais tarde, a sua tradução por termo dia. E a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Então, foi uma má interpretação da mensagem. E por aí vai. Sim, cumpre ademais se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, olha só. Pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas, sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. Percebem? É muito importante a gente entender, né? A gente temporizar, vamos assim dizer, o nosso estudo. Senão, o sentido verdadeiro, o verdadeiro contexto, a verdadeira mensagem, ela nos escapa. Ela nos escapa. Então, nós podemos aqui ler, olha só, em Lucas 14, 25 e 26. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa do povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes:
Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Espera aí. Para ser discípulo de Jesus, eu preciso odiar meu pai, minha mãe, minha esposa ou meu esposo, dependendo da situação, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos. Como assim? Tem algo de errado aqui. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Peraí, então Jesus errou quando disse que eu preciso odiar? Tem algo errado aqui. Será que o erro está em Jesus? Ou será que o erro está em em Lucas, perdão? Será? O que realmente significa odiar? Se a gente for no dicionário, né? Falamos sobre o dicionário. Né? Então, deixa eu só botar aqui. Falamos sobre o dicionário. Se a gente vai lá no dicionário, eu tomei a liberdade de fazer uma anotação aqui. No dicionário a gente vai encontrar algumas definições, entre elas, sentir aversão, detestar, abominar. Eu tenho que abominar meus pais? Não está estranho? Então vamos lá. O verdadeiro significado. O verdadeiro significado a gente encontra numa nota escrita por Kardec, nota 21, nesse capítulo, no capítulo 23, tem aqui a nota 21, em que Kardec traz não um pensamento dele, não uma compreensão dele apenas. Vejam, é importante que a gente lembre que Kardec era um linguista. Kardec, inclusive, escreveu uma gramática francesa. Eu estou olhando aqui porque eu tenho uma colinha aqui. Kardec escreveu uma gramática francesa. Kardec, francês, ele dava aula de alemão, entendia muito bem o latim. Kardec era um linguista. Mas, para entender os textos originais, Kardec foi a um amigo seu, também linguista, especialista naquela língua, na língua hebraica, no grego. Ele pediu ajuda ao seu amigo senhor Pesani. E aí o senhor Pesani, um professor, um pesquisador, ele nos diz o seguinte, perdoe-me a pronúncia, tá? Mas non dite em latim, kai ou misei em grego, não quer dizer odiar, como nós entendemos hoje. Não quer dizer sentir aversão, detestar, abominar e por aí vai. Opa, então não preciso abominar meus pais. O que quer dizer? Olha aqui. Não quer dizer odiar, porém, amar menos. Quer dizer amar menos. Então, vamos reler aqui rapidamente, né? Voltando-se, Jesus disse-lhes: se alguém vem a mim e não ama menos o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e por aí vai. Ama menos. Peraí, agora já ficou mais tranquilo, né? Eu não preciso odiar, eu só preciso amar menos. Poxa, mas eu tenho que amar menos? Mas eu amo tanto meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, minha filha, meu filho. Eu tenho que amar menos? Eu não posso amar esse tanto? Claro que pode. Pode sim. Aliás, não ame menos o seu pai, a sua mãe. Continue a amar cada vez mais.
Puxa, mas você falou amar menos. Vamos lá. Se alguém vem a mim e não ama menos o seu pai e a sua mãe, vamos inverter um pouquinho, né? A ordem para ficar talvez mais fácil de compreender. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, sua mãe, o que isso quer dizer? Quem era Jesus? O que Jesus significava naquele momento? Jesus significava o enviado de nosso Pai, aquele que trazia a verdadeira mensagem de Deus, aquele que vinha para nos demonstrar o que significa a palavra de Deus, o amor de Deus. Aliás, segundo João, né, Deus não tem amor por nós, Deus é o amor. Não o amor como nós compreendemos, mas um amor que vai além de qualquer compreensão. É um amor incondicional, muito mais amplo, muito mais forte do que nós entendemos. Então Jesus é naquele momento a representação desse amor, dessa justiça, dessa inteligência suprema. Então o que ele diz é: se alguém vem a mim para buscar Deus e não me ama, eu que estou aqui, que estão vendo, que estão ouvindo, mais do que a seu pai e a sua mãe, percebe? Não é odiar seu pai e sua mãe, é amar menos. E, de outra forma, é amar mais a Jesus, não pela pessoa, pela figura, pelo indivíduo, mas pelo que representa, pelo espírito de luz que é, pelo aprendizado, pelo ensinamento, pelo exemplo. É isso que significa. Se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, quando lermos isso, de agora em diante vamos ler: se alguém vem a mim e não ama menos o seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque se meu pai e minha mãe dizem uma coisa, se Jesus diz outra coisa, quem é que tem a possibilidade de estar equivocado? Jesus ou meu pai e minha mãe? É certo que Jesus está mais correto. É certo que, muito provavelmente, ou eu não compreendi a palavra, a mensagem de Jesus, o ensinamento, ou eu estou ainda tão abaixo da compreensão que me parece meu pai e minha mãe estarem mais corretos. Mas, num processo de comparação, quando eu coloco um à frente do outro, a mensagem de Jesus está mais correta. E tem outra coisa. Vejam, quando a gente vai lá no... Eu não sou um especialista em hebraico, tá? Mas se a gente estuda um pouquinho, se a gente começa a pesquisar um pouquinho, a gente compreende o seguinte: lá atrás, o hebraico ele era escrito da seguinte... não tinha vírgula, não tinha ponto. As letras, quando uma letra em pé significava uma coisa, uma letra deitada significava outra, uma determinada letra após a outra tinha um significado quando ela vinha antes de... Percebem? Então, é muito complicado entender a verdadeira mensagem. Ah, mas para um linguista fica fácil, mais ou menos. Fica muito mais fácil do que para mim, do que para a maioria de nós. Porém, naquela época, as mensagens, elas eram passadas cantadas. Sabe por quê? Porque dependendo da entonação, aquela palavra, aquela frase tinha um significado diferente. Percebem como não é tão simples? Percebem como não se pode ir literalmente no texto? A compreensão literal do texto diz o seguinte: olha, para entrar nessa vida, corte a sua mão, arranque o seu olho. E não é assim. Odeie seu pai e sua mãe, e não é assim. A mensagem, ela nos diz que nós devemos amar mais
a Deus. Porque quando nós amamos realmente mais a Deus, e quando o nosso amor está em sintonia com Jesus, não somos capazes de odiar da maneira que nós entendemos nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa esposa, nosso esposo e por aí vai. Então, a estranha moral porque o título estranha moral, né? Porque quando a gente fala assim, pô, eu tenho que odiar, isso é estranho. Não é isso. Vamos mais adiante. Assim, e aqui também na nota 21 a gente diz o seguinte, ó, o que o verbo grego misen exprime, ainda melhor o expressa o verbo hebreu, de que Jesus se há de ter servido. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos. Não amar igualmente, tanto quanto o outro. Percebe? Aquele que vier a mim não deve me amar igualmente a seu pai e a sua mãe. Agora faz mais sentido, né? Agora, essa moral não é tão estranha assim. Deixa eu fazer uma outra leitura aqui, de Emmanuel, mais uma vez, Emmanuel, né, sobre uma mensagem dele que vem para apoiar isso que nós estamos falando, né? Isso que Kardec nos trouxe pelos seus estudos, pelos seus companheiros que o apoiaram, que o ajudaram na codificação, pelas mensagens recebidas da espiritualidade. Aqui não. Fonte Viva. Esse livrinho aqui é maravilhoso, né? Aliás, a coleção Fonte Viva é maravilhosa. Então vamos daqui. Na página 135, capítulo 58, fala sobre discípulos. E tem um parágrafo aqui que é maravilhoso, que diz o seguinte: a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Deixa eu ler novamente. A vida de cada criatura, eu, você, cada um de nós, consciente, de cada criatura consciente, é quando dentro da doutrina nós falamos sobre a fé raciocinada, né? Consciente, não se entrega às paixões, é consciente dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas fragilidades, das suas limitações, das suas capacidades, né? Da sua presença, do seu personagem como obra de nosso Pai. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Então, isso apoia o que nós lemos, né, de Jesus. Jesus não nos convida a odiar, ele nos convida a amá-lo mais porque ele é o representante do nosso Pai. A amá-lo mais no sentido das suas mensagens, do seu ensinamento, do seu exemplo. Nos convida a amá-lo de forma diferenciada de nossos pais, nossos cônjuges, nossos amigos, familiares. Mais ainda, quando ele fala nosso pai e nossa mãe, não necessariamente fala do nosso pai e nossa mãe aqueles que nos trouxeram ao mundo, mas aqueles que são os pais dos nossos vícios, ou melhor, aqueles que nos ensinaram algo que está equivocado, aqueles que nos incitam a um comportamento que não está adequado. Ele nos convida a dizer o seguinte: preste mais atenção naquilo que eu falo, porque se seu pai, sua mãe, se aqueles que foram seus tutores no seu comportamento atual estiverem corretos, você perceberá isso na minha palavra, na minha mensagem, no meu exemplo. Mas se eles estiverem equivocados e você amar mais a mim,
entender que a minha palavra, a minha mensagem, o meu exemplo vem direto de Deus, então você poderá olhar para aqueles que o ensinaram e dizer: vocês estão equivocados, porém eu os amo, vocês são meus irmãos, e eu entendi agora a mensagem de nosso Mestre Jesus, e vou demonstrar o meu amor por vocês, amando-os. Percebem? Quando se fala estranha moral, né, o capítulo é intitulado Estranha Moral, é porque nós demos a interpretação equivocada à mensagem de nosso Mestre. E temos uma outra observação de Emmanuel, página 475. Quando eu falo a página 475, caso alguém tenha ou queira adquirir, né, tem essa coleção, o Evangelho por Emmanuel. Não é que Emmanuel fez um evangelho, na verdade ele comenta todas as parábolas, todas as passagens do ensinamento de nosso Mestre Jesus, e são 6, 7, acho que uns 7 livros mais ou menos, né? E nesse caso aqui é o Evangelho segundo Mateus, página 475, em Mateus 19, 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, assim disse Jesus, receberá o cêntuplo e herdará vida eterna. Então, peraí, vamos lá, de novo. No literal, aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, então eu tenho que abandonar tudo. Estou nem aí. Nós temos necessidades, problema de vocês, eu vou seguir Jesus. Foi esse? Foi exatamente isso. E Emmanuel comenta. Nesse versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai, mãe, mulher e irmãos no mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Olha só, percebem? É muito necessário que nós possamos entender o que realmente significa renunciar. Emmanuel continua: Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor em seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso, né? Parece que existe um contrassenso nas palavras, e por isso é uma moral estranha, porque, caramba, Jesus nos ensina uma coisa, mas ele quer que a gente tenha alguma coisa estranha aí. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Como? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. É preciso entender que nenhuma das mensagens, nenhum dos evangelhos foi escrito enquanto Jesus estava aqui. Tudo foi escrito depois. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Percebem? Houve uma interpretação, falou assim, não, eu tenho que renunciar a tudo, então eu renuncio e vou ficar em oração. Isso é ótimo, é maravilhoso, nos leva a dizer não para aquilo que pode me desviar, mas também me leva a dizer não para as minhas obrigações. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante, as hesitações dos amigos divide com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho, e nunca se descuidou um minuto das criaturas.
Observemos, porém, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira ou o companheiro é ingrato, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Esse texto foi retirado do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 154. Então, o que nós entendemos em termos de moral estranha? Que a mensagem, na verdade, de Jesus não nos diz para odiar nossos pais, nosso pai, nossa mãe, nos diz para amar menos nosso pai e nossa mãe. Porque assim como nós estamos no nosso caminhar, né, de aperfeiçoamento, eles também estão. E quando nós olhamos para Jesus e o amamos mais nesse sentido, de o temos como guia e modelo, nós percebemos que podemos amar ainda mais nossos pais, porém deixando de lado todos os equívocos, tudo aquilo que está contrário ao ensinamento de nosso Mestre Jesus. Percebemos que podemos deixar de lado tudo aquilo que vem de nossos irmãos, nossos cônjuges, nossos amigos, que estiverem contrários ao ensinamento de nosso Mestre Jesus. E dessa forma, nós passamos a até amar mais aqueles que ali estão. Porque nós os acolhemos, nós entendemos que precisamos deixar para trás tudo o que é contrário ao ensinamento de nosso Mestre. Então nós renunciamos ao eu antigo. Não só ao eu antigo de nossos pais, nossos irmãos, mas também ao meu eu antigo. Então a palavra odiar não naquele momento em que Jesus fala, não pode ser compreendida como nós compreendemos odiar hoje. Naquela época, no hebraico, tinha uma outra designação. Amar menos, ou amar de forma desigual, de forma diferente. Essa foi a mensagem do nosso Mestre Jesus. E aí, aquilo que nós chamamos de estranha moral, ela deixa de ser estranha. Porque aí nós compreendemos que a mensagem de Jesus é: os seus, aqueles, como seus pais, seus filhos, a que tanto ama, compreenda-os e deixe para trás toda a compreensão equivocada. Tenha em mim o amor maior, porque o amor, não o amor de Deus, mas o amor Deus. Como dissemos, Deus é amor. Ame Deus. E se aceitar, poderá renunciar a tudo aquilo que está equivocado na compreensão do ser humano. E assim eu passo a olhar mais para mim, assim eu passo a me compreender melhor, eu passo a compreender o próximo melhor e passo a perdoar os equívocos. Porque se eu tenho meus pais, meus filhos, meus companheiros, né, em mais alto como são perfeitos, e algo acontece, eu não caio por chão. Eu simplesmente digo, eles estão assim como eu, nessa caminhada. E assim como eles me amam, eu os amo.
E o nosso amor maior está voltado para Jesus. Então, odiar, a partir de hoje, passa a ter uma significação, né, uma compreensão completamente diferente da que nós tínhamos. E aí percebemos, por fim, que no Evangelho, como nós conhecemos, há uma série de contradições, não porque Jesus estava errado, não porque Mateus, Lucas, ou seja quem for, estava equivocado, estava errado, mas a compreensão ao longo do tempo ficou cada vez mais distante do que é o correto. Então, só para a gente fechar, a partir de hoje, a palavra odiar, principalmente no ensinamento de nosso Mestre Jesus, ganha uma outra compreensão. Que o nosso momento possa ser de grande ajuda em nossa caminhada, né, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nosso olhar para com nossos irmãos, nossos familiares, aqueles que já partiram, aqueles que aqui estão, aqueles que porventura se colocam no nosso caminho, apresentando grande dificuldade, que eles possam ser recebidos por todos nós, com muito amor, com muito carinho, e que nós possamos perdoá-los por seus equívocos, porque nós também precisamos ser perdoados por nossos equívocos. Que nós possamos, assim, elevar nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre, a todos aqueles nossos irmãos de luz, de carinho, de amor, de bondade que nos circulam. E também, é claro, aos nossos irmãos desequilibrados, nossos irmãos que se encontram ainda na ignorância, por vezes até se colocando de uma forma ruim, mas que eles sejam acolhidos, assim como Jesus nos acolheu, assim como somos sempre acolhidos por nosso Pai. E que a tudo e todos nós possamos dizer muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por cada lágrima, por cada sorriso, por cada oportunidade de colocar em prática o que nosso Mestre nos ensina, ainda hoje, cada vez mais. Que a Tua vontade seja cada dia mais presente em nossas vidas. Que assim seja.